Quais que são os cuidados que eu devo ter na hora de fazer um silo? Quando eu falo para vocês de silo, de volumoso, tem alguns termos que a gente precisa diferenciar um do outro, né? Que é o silo, silagem e ensilagem, né? Com detalhes você encontra nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, que é o do nosso glossário. Mas basicamente silo é o recipiente, a silagem é o material que você coloca lá dentro e a ensilagem é o processo de colocar a silagem dentro do silo, ou volumoso dentro do silo para ele virar silagem. Tem alguns cuidados que a gente deve ter com a silagem e eu vou dividir isso em dois vídeos. Nesse vídeo eu vou falar os cuidados para a gente fazer o silo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os cuidados para a gente retirar a silagem do silo. Quando a gente vai fazer o nosso silo, a gente primeiro tem que escolher qual tipo de silo que a gente vai usar. A gente pode usar o silo trincheira, a gente pode usar o silo de superfície, a gente pode usar o silo redondo, o silo de bolsa. Tem alguns tipos aí no mercado, dá pra gente trabalhar todos eles. O trincheira, por exemplo, ele pode ser escavado no chão, ele pode ser feito uma estrutura de concreto, pode ser feita uma estrutura de madeira. Tendo o recipiente pronto para colocar a silagem, você, primeiro lugar de tudo, precisa tomar cuidado com o tamanho da partícula que eu estou picando essa silagem para eu poder colocar dentro do silo. Se o tamanho de partícula ficar pequeno demais, primeiro lugar que vai render pouco. Você não vai achar primeiro material que pica tão pequenininho assim. E você perde algumas características importantes da fibra que tem essa função de efetividade no rumen. Se você picar fininho demais, ela não vai ajudar na digestibilidade do processo. Eu já fui num confinamento uma vez que o pessoal, depois que eles tiravam a silagem de dentro do silo, eles ainda picavam ela de novo, ela ficava muito pequenininha. Isso deu acidose nas novilhas que estavam confinadas. Por quê? Porque elas precisam daquela fibra mais grossa para conseguir produzir bicarbonato suficiente dentro do rumen junto com o ácido que está sendo produzido para ter o equilíbrio, tamponar corretamente e eles não entrar em processo de acidose. Então não pode picar demais. Tamanho entre 2 a 3 centímetros para você picar o tamanho da partícula. Se tiver muitas partículas grandes demais, aquelas partículas grandes mesmo, significa que você não afiou direito as facas do implemento que você vai utilizar para picar o milho, para picar o capim, que seja. Então tem que afiar com frequência. E se ficar grande demais, você tem problema na compactação dentro do silo e você tem problema lá também para o animal selecionar dentro do silo. Por que o tamanho de partícula tem que ser entre 2 e 3 centímetros? Não pode ser pequeno demais, não pode ser grande demais. Porque se for pequeno demais, já falei o problema para vocês, mas se for grande demais, eu tenho problema de compactação. Eu jogo esse material dentro do silo e quando eu vou passar o trator para compactar, tamanhos muito grandes de partícula formam uma trama. E você acaba não conseguindo compactar, porque vira uma mola aquilo. Você compacta, ela volta. E você tem que ter o máximo de nível de compactação possível no seu silo, porque a compactação retira o oxigênio do local. E a fermentação do silo tem que acontecer na ausência de oxigênio. Importantíssimo isso. Tamanho de partícula é uma coisa, qualidade de compactação que já complementa esse primeiro ponto. Então você não pode fazer isso com qualquer tratorzinho, não pode fazer isso com um elemento muito leve, porque tem que ficar muito bem compactado. E você precisa fazer as etapas corretamente da compactação. Um outro fator, umidade do material que você vai colocar lá dentro. Por isso que silagem de capim tem muito mais perdas do que silagem de milho e silagem de sorgo. Porque silagem de milho e silagem de sorgo, elas foram feitas para isso. Você pode tirar o material lá da lavoura e colocar dentro do seu silo na umidade correta para uma ensilagem, que é em torno de 35% a 38% de matéria seca. Agora capim não, capim é sempre muito mais baixo que isso, ou você tem que ficar utilizando de farelos para poder equilibrar essa matéria seca, ou você vai acabar trabalhando aí com a matéria seca mais baixa mesmo, e as perdas são muito maiores. Por quê? Umidade excessiva dentro do silo, você tem perdas na qualidade da fermentação. Fermentação que deveria ser uma fermentação só de produtividade de ácido lático, muito bem feito lá dentro e que você vai ter um estágio de conservação muito bom, você começa a ter produção de ácido butírico lá dentro, que joga a qualidade da fermentação lá embaixo, a qualidade da conservação também lá embaixo. Lembra, silo
é sempre um processo que a qualidade do volumoso vai ficar igual de quando eu colhi ele para baixo. Ela não melhora, tá? Ela sempre é dali para baixo. Terceiro ponto, utilização de aditivos, né? Você utilizar aditivos que vão complementar a fermentação, vão ajudar na fermentação dentro desse processo de ensilagem. Alguns silos que têm uma capacidade de fermentação muito mais facilitada, igual a silagem de milho e silagem de sorgo, o pessoal até utiliza, mas eles utilizam uma maior quantidade desse aditivo por cima, somente na hora de fechar, que é o lugar onde tem mais perdas. Agora, silagem de capim, silagem de cana-de-açúcar, geralmente se utiliza silo como um todo, no processo todo de ensilagem, tá? Não pode usar caldo demais desse aditivo, porque senão aumenta muito a umidade. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Tem que ser bem equilibrado de acordo com o que o fornecedor do aditivo direciona pra gente. Utilizou esse aditivo da forma correta, você tem uma melhoria, uma queda bacana nas perdas, uma melhoria na disponibilidade de material de boa qualidade para você. E por último, que eu acho importante falar aqui, a lona que você vai utilizar, a qualidade da lona. Procura com o fornecedor da sua região uma lona mais apropriada para silagem. Lona muito fraca, ela corta, ela fura, ela abre com muita facilidade e você não pode deixar que entre oxigênio dentro do seu silo. Entrou oxigênio, você prejudica a fermentação ali dentro. Ah, Neto, mas foi só um furinho ali em cima. Quando você abrir o silo, você vai ver uma bola de mais ou menos 1 metro em volta daquele furo, toda perdida. Por quê? A fermentação butírica, ela vai se espalhando, o oxigênio entra ali, aí reduz a umidade daquele local, que já fermentou, produziu ácido butírico por ali, e ela começa a se espalhar com mais facilidade. É problema, tá? Depois da fermentação butírica vem a presença de fungos e aí vai só ladeira abaixo. Então essas foram mais algumas dicas aí que a gente teve para confecção do silo, para você não perder na qualidade dessa confecção, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique atento para o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar de como você ter cuidado na retirada da silagem, tá? É importantíssimo isso daí também para o seu sistema de produção. Muito obrigado, forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.